Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo. Que esse tempo de louvor e reflexão seja uma bênção para você. Como pai, uma das experiências que se repete é interagir com meu filho de quase 6 anos, dizendo o que ele deve fazer. É mais ou menos assim: eu disse para você fazer isso, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu disse. Talvez você tenha dito essas palavras, como pai, mãe ou professor, professora, ou talvez você se lembre de ouvir isso na infância. Pois bem, chega a um ponto em que os pais não precisam explicar e a palavra desse pai deve ser obedecida, porque como mãe ou pai, eles têm autoridade. A força das palavras não está apenas nas palavras, mas na autoridade de quem as pronuncia. É por isso que quando um irmão ou irmã tenta dizer a seus irmãos para fazer algo, rapidamente a resposta é: você não manda em mim. Eles podem ter usado exatamente as mesmas palavras que a mãe ou o pai, mas eles não têm autoridade. Eles não têm a palavra-chave. Nossa reflexão hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versos 21 a 28. Jesus e seus discípulos vão a Cafarnaum e no sábado vão à sinagoga, e Jesus começa a ensinar. O culto na sinagoga era diferente do culto no templo. Havia apenas um templo, era em Jerusalém. Era o lugar de sacrifício pelos pecados e impureza. Também havia algum ensino nos pátios do templo, mas a atividade principal era o sacrifício. Embora houvesse apenas um templo, havia muitas sinagogas em cada comunidade, assim como temos igrejas. E não havia um rabino ou mestre que ministrava todo o ensino, mas todos os homens que haviam aprendido as Escrituras podiam falar. Então Jesus estava ensinando, mas seu ensino era diferente. No texto diz que ele ensinou como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Verso 22. Os mestres da lei ensinavam com base nas Escrituras e tinham o cuidado de dizer: Moisés diz isso, ou o profeta fulano de tal escreveu. Às vezes, eles se referiam ao que outro escriba ou rabino, um famoso e respeitado, às vezes um falecido, havia dito sobre uma passagem. Mas eles mesmos não diriam, pois eles próprios não tinham autoridade, não tinham a palavra-chave. Mas Jesus ensina como alguém que tem autoridade. Ele não apenas diz, mas tem o direito de dizê-lo.
Isso surpreendeu as pessoas. Que tipo de homem teria tal autoridade para falar em nome de Deus? As pessoas cochichavam maravilhadas umas às outras. E enquanto ele ensinava, um homem grita, estava possesso por um espírito imundo. E ele diz: sei quem tu és, o Santo de Deus. Assim como as pessoas sentiram que Jesus tinha autoridade, o espírito imundo também sabe disso e diz: vieste para nos destruir? E então Jesus fala: cale-se e saia dele. E assim o espírito fez. A palavra de Cristo não apenas afirma uma verdade, mas realiza o que ele diz. Ele tem a palavra-chave. Ele diz e assim é. E novamente as pessoas ficaram maravilhadas. Disseram: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. O verso 27. Eles não ficam surpresos apenas com o exorcismo, pois Jesus tem autoridade para falar, ensinar e proclamar o reino de Deus está aqui e tem o poder de assegurar e fazer isso acontecer. Como João escreve no capítulo 1, verso 2 e 3. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Cristo foi ativo na criação de todas as coisas. E como o universo foi criado? Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Disse Deus: haja luz e houve luz. Deus disse, ele falou. A palavra é Cristo. E a palavra de Cristo não é apenas palavras, é muito mais do que uma ordem dada a outra pessoa para fazer algo. A palavra de Cristo realiza o que declara. E nós vemos isso, não vemos? Na Santa Ceia, recebemos o corpo e o sangue de Cristo, não por causa das palavras ou ações do pastor, mas pelas palavras de Cristo. Ele diz: este é meu corpo, e assim é. Como os nossos pecados são perdoados, ele disse: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. João capítulo 20, o verso 23. Jesus diz, e assim é. Cristo nos purificou do pecado. Sua palavra nos traz perdão na absolvição e na comunhão. Mas Cristo não apenas pagou a dívida de nossos pecados e abriu as portas do céu. Ele também é vitorioso sobre o maligno e os poderes das trevas. Queridos, lutamos contra o mal todos os dias. Dia sim, dia não. Às vezes vemos, às vezes o mal passa despercebido, mas ainda está ali. Como povo de Cristo, podemos viver para a sua glória, sem medo de Satanás ou demônios, pois o maligno e seus seguidores foram derrotados por nosso Cristo vitorioso. Por mais poderoso que seja o inimigo, não tem poder sobre nós. Se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. Pois o rei do mal, de força infernal, não dominará, já condenado está por uma só palavra. Terceira estrofe do hino Castelo Forte de Martinho Lutero. Que o Senhor te abençoe.